Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à live de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2022 da Mills. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea e temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para isso, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da sua divulgação de resultados. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com os microfones desabilitados. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas e aos negócios da companhia, bem como projeções, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Mills. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem condições macroeconômicas, riscos de mercado e outros fatores. Agora passarei a palavra ao Sérgio Kariya, CEO da Mills. Bom dia a todos. Agradecemos a presença de vocês em nossa live de resultados sobre o terceiro trimestre de 2022. Iniciamos este encontro com o reforço da mensagem de que estamos muito conscientes do nosso posicionamento atual e de onde queremos chegar. Comemoramos este ano 70 anos desde a fundação da companhia, em agosto, e a nossa história é motivo de orgulho. Somos uma empresa resiliente, tanto na execução de nosso trabalho diário, quanto na integração de novas empresas durante esta jornada de crescimento. Trabalhamos em uma companhia que já é referência no setor de locação. Somos benchmark para plataformas elevatórias e líderes absolutos no aluguel deste equipamento, detentores de 30% do market share no Brasil. Vale destacar também que em meados de 2022, o ranking Access 50, publicado pela revista Access International, referência global do setor, destaca a Mills como a 24ª maior empresa de locação de plataformas aéreas do mundo. Combinamos uma estrutura de capital robusta, de baixo endividamento, com uma operação geradora de caixa. Pontos fortes financeiros para que possamos avançar em nossos planos de crescimento, como a Carol reforçará logo em seguida, na avaliação de nossos resultados. Somos uma empresa de capital aberto há mais de 10 anos, com processos de governança corporativa amadurecidas, um time dedicado e uma liderança experiente em manter a transparência e o respeito aos nossos acionistas, colaboradores, clientes e fornecedores. A nova Mills possui uma base robusta para consolidar o mercado em expansão. O mercado de locação ainda é muito fragmentado e possui muito potencial de crescimento. Começamos nossa atuação no segmento de rental pesados, agregando a experiência da Triengel e de profissionais relevantes do setor para que a Mills siga enfatizando sua vocação de liderança. Também acrescentamos a estes pontos que o crescimento que experimentamos é planejado e executado com disciplina, sem perder o ritmo, para garantir que nossas margens e retornos continuam sendo atrativos, como demonstra nosso histórico. Cada M&A que realizamos agregou aprendizado, know-how e nos fez mais rápidos para colhermos resultados atrativos de tais investimentos. Nossa operação está muito bem estruturada para oferecer o melhor serviço como provedora de locação de equipamentos leves e pesados, o que sustenta a ambição de sermos uma companhia one-stop shop de locação. Hoje, já somos parceiros de nossos mais de 8.400 clientes, melhorando a segurança e a eficiência de suas atividades e suas operações. Nossa capilaridade expressiva nos coloca próxima de diversas empresas e temos apetite para servir muitas outras companhias em todas as regiões do Brasil. Finalmente, fica evidente que temos muitas alavancas a nosso favor,
a geração de valor para os acionistas e para os demais stakeholders. Está sempre em nosso horizonte. Dito isso, passo para os destaques do próximo período no slide seguinte. Em relação aos destaques, começo com o prazer de anunciar que no nosso terceiro trimestre de 2022, registramos recorde de receita líquida, totalizando 282 milhões de reais e 65 milhões de lucro líquido consolidado. Números 46% e 106% superiores, respectivamente, na comparação anual. Esses números corroboram nossa visão a respeito do potencial do business de locação no Brasil e da confiança na estratégia e capacidade de execução de nossa companhia e de nosso time. O ROIC se mantém em patamar elevado, acima de 20%, enquanto o EBITDA ajustado alcançou 131 milhões de reais, com margem de 46%. Diante do crescimento dos nossos resultados, outro ponto que destaco é a forte alocação de capital da companhia. Investimos 206 milhões de reais neste trimestre, representando um valor quase 13 vezes maior do que o valor registrado no 3T21. Este valor considera a aquisição da Triengel, no valor total de 134 milhões de reais, além dos 72 milhões referentes à aquisição de equipamentos para locação, investimento em tecnologia, bens de uso e adequação de filiais. Além disso, continuamos nossa expansão geográfica, sendo que a Mills atingiu a marca de 53 filiais em todo o Brasil, o que reforça o nosso diferencial de estarmos próximos aos nossos clientes e sempre buscando aumentar a penetração do conceito de locação de máquinas e equipamentos. Atentos à maior rentabilidade para o nosso acionista, no âmbito do plano de recompra de ações da companhia, adquirimos 1 milhão de ações no terceiro trimestre deste ano, com desembolso financeiro de 7 milhões de reais, sendo que ainda resta saldo de mais de 9 milhões de ações para recomprarmos até setembro de 2023. Confirmamos a entrada da Mills no mercado de linha amarela, com a conclusão da aquisição da Triengel, no dia 13 de setembro. Já recebemos e locamos as primeiras máquinas, que as receitas desses equipamentos farão fruto no início do ano que vem. E como já informado, também temos uma diretoria dedicada para crescermos neste segmento. As vantagens desse movimento são claras. Mercado endereçável relevante, como já havíamos também demonstrado, de mais de 25 bilhões de reais, pulverizado em processo de consolidação. Diversificação de nosso portfólio de produtos, que tenham sinergias comerciais e ou operacionais. Maior previsibilidade de fluxo de caixa, em função do que a gente busca como perfil de contratos de longo prazo e aumento da exposição a segmentos mais relevantes ou resilientes da economia. Destaco também que em outubro e novembro, 2 bancos relevantes anunciaram o início da cobertura de nossas ações, o BTG Pactual e o Itaú BBA, com preços-alvo de R$ 18 e R$ 19, respectivamente. Temos atuado de forma ativa em busca de maior exposição e aumento da liquidez, ao passo em que nossos planos de crescimento continuam sendo executados com responsabilidade, garantindo qualidade no serviço prestado. Estamos preparados e otimistas para aproveitar todas as oportunidades à nossa frente. Para reforçar nosso desempenho operacional, econômico e financeiro, também avançamos em nossa jornada de sustentabilidade nos últimos 3 meses. Tenho a alegria de anunciar várias conquistas importantes da companhia. Por exemplo, no final de agosto, nossos colaboradores nos certificaram pela 2ª vez consecutiva como uma das melhores empresas para se trabalhar por meio do processo de avaliação do GPTW, Great Place to Work. Como reflexo também do nosso compromisso de aumentar o número de mulheres em cargos de liderança até 2025, a Mills foi listada no ranking Top 10 Lideranças Femininas no índice TEVA, indicador que mapeia as lideranças femininas em empresas de todo o Brasil. Lançamos uma ferramenta que fomenta a sustentabilidade ambiental em nossa cadeia de negócio, a nossa calculadora de emissão de CO2. Reforço que nosso time é um time que trabalha junto para alcançar os objetivos e, por isso, celebramos mais um trimestre de conquistas neste dia.
Passo agora a palavra para a nossa CFO e DRI, Carolina Pepe, que apresentará os resultados financeiros. Bom dia, obrigada, Caria. Vamos analisar o desempenho da Mills no terceiro TRI de 22, a partir do slide 6. A partir desse trimestre, reportamos a nossa frota de rental, seguindo as práticas de mercado em número consolidado, considerando o total de máquinas e equipamentos na unidade de negócios, sendo eles leves, plataformas, geradores, compressores e torres de iluminação, ou pesados, equipamentos de linha amarela. No último trimestre, a frota aumentou 475 em número absoluto, ultrapassando a marca de 10 mil equipamentos, cujo valor de reposição é superior a 3 bilhões de reais. Tais números são resultado dos nossos investimentos orgânicos e inorgânicos. Em nossa programação, temos mais de 600 milhões em pedidos contratados até o final de 2023, sendo aproximadamente 200 milhões ainda no quarto trimestre de 2022, o que deve adicionar 800 equipamentos à nossa frota. À medida que os novos equipamentos forem chegando, avaliaremos a demanda de locação de equipamentos para determinar a quantidade de máquinas a ser vendida no mercado secundário. A companhia trabalha para maximizar o ciclo de vida da máquina, compra, locação e venda. O preço praticado na venda das plataformas elevatórias usadas corresponde, atualmente, de 30% a 35% do valor de um ativo novo com idade média entre 12 e 15 anos. No caso de linha amarela, o ciclo de vida do equipamento e o valor da venda dependem muito do segmento de atuação, orímetro e da intensidade da utilização. Com isso, estimamos valores de venda entre 30% e 60% do preço de reposição de uma máquina e ciclos de 4 a 10 anos. Conforme noticiado pelo jornal Valor Econômico em setembro, apenas os projetos federais já assinados ou leiloados desde 2019 para investimento em infraestrutura já somam aproximadamente 925 bilhões de reais para os próximos 10 anos, segundo o Ministério da Economia. A Mills está totalmente preparada para aproveitar este longo ciclo de expansão econômica, participando do desenvolvimento do Brasil e tem à disposição uma frota robusta de equipamentos para locação, expertise na gestão e manutenção de ativos, além de know-how para rentabilizar a sua operação. No slide 7, apresentamos a nossa receita de locação por segmento de atuação. A base diversificada da nossa receita garante maior resiliência a impactos negativos dos ciclos econômicos, uma vez que atendemos a diversos setores. Além dos 33% da receita que são originadas pelo setor de construção, 14% são de clientes do setor de siderurgia e metalurgia, 9% de química e petroquímica, 8% de serviços e assim por diante, conforme demonstrado no gráfico. A entrada no mercado de linha amarela vai contribuir para aumentarmos nossa participação também nestes e em outros segmentos resilientes da economia, como agronegócio e portos. Em outra perspectiva, evidenciamos como temos uma base diversificada de clientes, com os 20 maiores clientes representando 16% do faturamento neste trimestre, sendo os 5 maiores clientes responsáveis por apenas 7%. Isso nos dá resiliência para enfrentar os ciclos econômicos, uma vez que não apresentamos dependência de nenhum cliente ou setor específico. Além disso, a pulverização da receita líquida de locação demonstra a evolução da atividade de locação de equipamentos, maior penetração de conceito de uso de plataforma no Brasil e o sucesso da implementação da nossa estratégia de diversificação da base de receita e também de clientes. No slide seguinte, podemos verificar como o desempenho operacional se traduz na performance financeira dessa unidade de negócio. A receita líquida da rental totalizou 241 milhões, com um importante crescimento de 43% em relação ao terceiro trimestre de 2021. Esse aumento é explicado principalmente pela maior receita de locação,
que aumentou 49% no período. O aumento de 72 milhões da receita foi em função do incremento do volume locado, reflexo do aumento do tamanho da frota e da taxa de utilização mais elevada, e também do maior ticket médio, principalmente por aumento de preço. O aumento do volume locado é resultado tanto do aumento do market share em locais que a Mills já atuava, quanto também da abertura de novas filiais que refletem a estratégia de forte crescimento da companhia, buscando a maximização da alocação de capital. Importante mencionar que o resultado deste trimestre considera apenas um mês dos resultados de rental pesados, com a conclusão da aquisição de 100% do capital social da Triangel e chegada dos primeiros equipamentos de linha amarela em setembro. A receita de vendas no terceiro TRI de 2022 está em linha com o valor apresentado no terceiro TRI de 2021. No terceiro TRI de 2022, foram vendidos 121 equipamentos leves seminovos, ante 140 unidades no terceiro TRI de 21. Além do aumento do preço médio de venda, houve também diferença no mix de equipamentos, que impactando a receita total. Quando comparado ao trimestre anterior, a receita líquida no terceiro TRI de 22 cresceu 11,9%, principalmente em função do aumento de 11,7% da receita de locação e da maior receita de vendas. A expansão de 22,6% da receita de vendas foi em função da maior venda de equipamentos seminovos, como reflexo da chegada das novas plataformas para locação. Em relação ao trimestre anterior, a receita líquida cresceu 12%, também em função da maior receita de locação e maior receita de vendas, impulsionada pela venda de máquinas seminovas. No trimestre, o EBITDA ajustado totalizou 113 milhões de reais, valor 53% maior do que o terceiro trimestre de 2021 e 12% maior comparado ao segundo TRI de 2022. A margem EBITDA atingiu 47%, com um aumento anual de 3 pontos percentuais. No slide 10, passamos agora para a unidade de formas e escoramentos. No terceiro TRI de 2022, a receita líquida cresceu 72% em relação ao ano anterior, em função da maior receita de locação, que aumentou 88% no período, como resultado do maior ticket médio praticado e do maior volume locado. Em relação ao trimestre anterior, a receita líquida expandiu 28%, como reflexo da maior receita de locação, que ficou 31% acima do segundo trimestre de 2022. O EBITDA ajustado da unidade de negócios totalizou 18 milhões de reais, valor 207% maior do que o registrado no terceiro TRI de 2021, com margem EBITDA de 44%, em função do aquecimento da demanda do setor de infraestrutura. Como já falamos anteriormente, a companhia reduziu ao longo dos últimos anos a sua capacidade de formas e escoramentos, sendo que o peso total dos equipamentos dessa unidade de negócios hoje está em torno de 51 mil toneladas. A Mills possui capacidade para atender a demanda crescente do setor de construção, tanto por meio do fornecimento de formas e escoramentos, utilizados em grandes obras de engenharia, quanto na locação de máquinas e equipamentos utilizados nas mais diversas atividades do segmento. Analisando o resultado consolidado no slide 12, observamos que a nova Mills continua crescendo em ritmo acelerado e de forma rentável, com importantes avanços a cada trimestre. A receita líquida foi 46% acima na comparação anual e 14% maior em comparação ao segundo TRI de 2022, totalizando 282 milhões de reais. Esse aumento da receita é reflexo das nossas iniciativas para atingir patamares cada vez maiores de resultados, ampliando ainda mais a nossa base de clientes e expandindo a atuação da Mills em todo o país. Já abrimos 13 filiais esse ano e temos mais de 8.400 clientes.
O EBITDA ajustado consolidado atingiu 131 milhões de reais, 64% acima do terceiro TRI de 2021, com margem de 46%, o que demonstra contínua evolução da nossa rentabilidade, impulsionando também a geração de caixa. No slide 13, apresentamos a evolução do lucro líquido, que cresceu 106% em relação ao terceiro TRI de 2021, totalizando 65 milhões no período, com uma margem líquida de 23%, ante 16% de margem ao mesmo período do ano anterior. No segundo TRI de 2022, houve uma baixa de imposto de renda da mais-valia referente à aquisição da SK Rental, causando diferimento de 14 milhões de imposto de renda no período. Tal benefício não impactou o terceiro TRI de 2022. Portanto, se desconsiderarmos o benefício, a alíquota efetiva no segundo TRI de 2022 seria de 26%, em linha com 25% no terceiro TRI de 2022. Já a margem líquida, sem o efeito, seria de 19% no segundo TRI de 2022 versus 23% no terceiro TRI de 2022. Permanecemos uma companhia com forte capacidade de geração de caixa, tendo registrado um fluxo de caixa operacional ajustado de 97 milhões de reais no trimestre e uma saída de 76 milhões de fluxo de caixa livre para a firma ajustado, impactado principalmente pelo desembolso referente ao pagamento da aquisição da Triengine. Nosso compromisso é com uma operação eficiente e gestão financeira proativa, para gerar resultados crescentes e maximizar o retorno aos nossos acionistas. Possuímos uma estratégia bem definida, com um roadmap claro de crescimento, tanto na via orgânica quanto na inorgânica. No slide 14, demonstramos o perfil da dívida da companhia em 30 de setembro de 2022. Nossa dívida possui prazo médio de 2,4 anos para pagamento, com spread de 2,3% ao ano acima do CDI. O primeiro gráfico mostra que a dívida líquida parte de uma dívida bruta de 478 milhões, sendo 468 milhões de principal e 10 milhões de juros. Descontando os nossos 417 milhões de caixa registrados no balanço do terceiro TRI de 22, passamos a ter uma posição de dívida líquida de 61 milhões e endividamento de 0,1 vez dívida líquida EBITDA. Temos 21% da dívida prevista para pagamento no curto prazo e 79% para pagamento com prazo acima de 12 meses até 2027. Conforme cronograma que pode ser visto no gráfico abaixo. 85% da dívida refere-se às 3 debêntures emitidas em 2020 e 2022. Como já mencionado anteriormente, os esforços da companhia foram reconhecidos por meio da atribuição pela S&P de rating de crédito BR AA- em agosto de 2022. Nosso balanço sólido, forte geração de caixa e responsabilidade financeira possibilitaram também uma melhora no rating da Mills, divulgado pela agência Fitch Ratings em setembro de 2022, que agora passa a ser um nível superior, de A versus A-. O baixo nível de endividamento nos traz conforto e oportunidade para continuarmos nossa estratégia de expansão orgânica e inorgânica. Seguimos com nossa disciplina na gestão da estrutura de capital e estamos preparados para crescer e aproveitar oportunidades do mercado. Por fim, no slide 15, gostaria de destacar que o ROIC consolidado da companhia está em 23,2%, valor acima do nosso custo médio da dívida, mostrando resiliência e rentabilidade, mesmo em um cenário de altas taxas de juros. Nosso ROI atingiu 15,9% no trimestre, ante 6% no terceiro TRI de 2021. Vale destacar que a companhia apresentou um crescimento de 76% no valor de suas ações,
nos primeiros 9 meses de 2022 e 110% até o fechamento de ontem, reflexo de uma percepção positiva do mercado frente aos bons negócios e bons resultados divulgados pela companhia nos últimos períodos e do que está por vir nos próximos anos. Para finalizar, gostaria de reforçar que somos uma empresa que busca constantemente gerar valor a todos os seus stakeholders, através de um modelo de negócios que fomenta a sustentabilidade por meio da otimização do uso do ativo e de uma operação eficiente, rentável e responsável. Continuamos motivados em nosso caminho rumo a nos tornarmos uma empresa one-stop shop de locação. Já fornecemos uma ampla gama de máquinas e equipamentos e mantemos um olhar atento para novos produtos que possam trazer mais sinergia para o nosso portfólio, sempre oferecendo aos nossos clientes excelência operacional, confiabilidade e atendimento diferenciados. Permanecemos à disposição de nossos acionistas e investidores e reforçamos o nosso compromisso com a entrega de retornos positivos a todos aqueles que acreditam na Mills. Colocamos-nos agora à disposição para esclarecer suas dúvidas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior da tela e escreva o seu nome, empresa e idioma. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas, e sua câmera, caso você deseje. Vamos à nossa primeira pergunta. É da Fernanda Ré, analista Sell-Side, BTG Pactual. Fernanda, iremos habilitar o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Fernanda, pode prosseguir, por favor? Oi, pessoal, bom dia. Consegue me ouvir? Oi, Fernanda, bom dia. Estamos te ouvindo sim. Boa, obrigada. E obrigada por pegar minha pergunta. Parabéns aí pelo resultado. 2 pontos aqui que eu queria explorar com vocês, pessoal. Primeiro, pensando em linha amarela, né? Se vocês puderem comentar, a gente sabe que vocês ainda têm os 225% de CAPEX orgânico, que eu entendo que uma parte bem pouco representativa foi feita aí no Q3. Então, desse montante aí pendente, quanto que a gente deveria pensar em alocação entre o Q4 e o primeiro TRI de 2023? E aí, pensando para os próximos anos, né, como é que a gente deveria esperar a recorrência de investimento em amarela? Se a gente poderia assumir um nível próximo do que foi o investimento de trend ou mais CAPEX orgânico, que é próximo aí de 400 milhões por ano, se faz sentido pensar num montante de investimento por ano nessa linha. E aí a segunda pergunta, explorar um pouquinho o tema de produtividade, né? Esse trimestre, vocês pararam de divulgar a taxa de utilização, então, tentando ter uma proxy aí para rental rate, a gente fez aí o que seria a média de custo de reposição, dividido a receita dividida pela média de custo de reposição, a gente chegou aí num patamar de 2,5 por mês, que ficou flat no tri contra tri, né? Então, eu queria entender o quanto dessa performance flat ela foi impactada por mix, né, principalmente linha amarela, que eu entendo que trend eu tenho um yield um pouco menor aí do que a média que você estava tendo, e olhando para frente, como é que a gente deveria esperar a produtividade? São essas 2 perguntas. Obrigada. Bom, obrigado pela pergunta, Fernanda. Deixa eu começar aqui com a primeira. A gente já começou a receber alguns equipamentos agora, né, nesse 4º trimestre aqui deste ano, mas esses equipamentos começarão a gerar receita aí no 1º trimestre do ano que vem. A maior parte do investimento realizado, dos 225 milhões de reais, eles vão ser recebidos aí até mais ou menos o meio do ano que vem, né? Então, eu não esperaria ainda muita receita sendo realizada tanto nesse 4º trimestre, a gente começa no 1º trimestre aí do ano que vem para frente. Com relação à recorrência de CAPEX, a gente não está abrindo, Fernanda, porque acho que de uma maneira até conservadora, a gente está buscando só contratos de longo prazo, né? Tem bastante demanda aí, prazos um pouco menores a 1 ano, e a gente não está, nós estamos declinando, nós estamos focando nos contratos de longo prazo. E a ideia é que, a partir do momento que a gente tiver um pouco mais de conforto
alocado, né, e com todos esses equipamentos que nós fizemos a aquisição, a gente vai buscando aí novos investimentos e aí, potencialmente a gente pode aí começar a abrir a mercado um pouco da volumetria, o que a gente espera, tá? Então, neste momento, a gente não está abrindo ainda. Com relação à produtividade, acho que a conta está certa, né? Só que o rental rate só tem que observar que ela é feita sempre sobre a receita bruta, né? Não sei se você pegou a nossa receita bruta, a nossa receita líquida, mas o que tem variado, o impacto Triengel ainda é muito pequeno, nós tivemos só um meio mês, na verdade, um pouco mais de meio mês aqui do mês de setembro aí consolidados no nosso balanço, mas efetivamente, quando você olha o nosso negócio, a gente vem aumentando muito a volumetria, né? Não só pela quantidade de máquinas que a gente alugou, mas também a nossa utilização ela está subindo. Eu diria que realmente rental rate, preços, né, eles ficaram praticamente estáveis, ele tem uma melhora aí marginalmente para cima, mas que não foi tão impactada aí do segundo para o terceiro trimestre deste ano de 2022. A gente está aí com uma expectativa aí para o ano que vem de continuar, obviamente, fazendo um repasse de inflação, né, e também aumento de preços ou caso haja, no caso de plataformas elevatórias, como será esse impacto de dólar, porque como quero lembrar aqui, a gente sempre olha preços de reposição, né, o preço que a gente faz a aquisição e não preço histórico, né? Então a gente sempre vai ajustando nosso patamar de precificação de acordo com os preços que estão hoje no mercado. Então, a gente espera, sim, que tenha um ajuste aí de preços aí para o ano de 2023. Acho que respondi claro, todas as perguntas, né? Respondeu sim. Obrigada, viu? Bom dia. Bom dia. A nossa próxima pergunta é do Luiz Capistrano, analista sell-side Itaú BBA. Luiz, iremos habilitar o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Luiz, pode prosseguir, por favor. Carol, Caria, bom dia. Vocês me escutam? Sim. Bom dia, Luiz. Escutamos sim. Perfeito, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui. Parabéns aí pelos resultados bastante fortes. Eu tenho algumas dúvidas aqui. Começar com uma coisa bem direta, pontual. Achei interessante que o dado que a Carol trouxe, de 600 milhões de pedidos em equipamentos até o final do ano. Vocês conseguem dizer se os 225 de linha amarela estão incluídos nesses 600 ou não? E se esses 600 eles incluem, eventualmente, alguma coisa mais de linha amarela, além do 225? Porque eu entendo que o 225 foi um número guiado até o primeiro TRI, e esse 600 é mais longo, né, até 2023. Então, se vocês pudessem esclarecer um pouquinho mais isso aí, seria ótimo. Outro ponto que eu gostaria de tocar também, vocês comentaram dessa ambição de se tornar uma empresa de one-stop shop em locação e que estão sempre olhando para novos produtos. É claro que a companhia acabou de entrar em linha amarela, ainda tem uma estrada aí para rampar nesse segmento, mas o que vocês olham que teria um racional, né, um racional parecido com linha amarela, um mercado grande, atrativo e que é muito complementar ao business que vocês têm hoje? Que tipo de outras máquinas que vocês não oferecem hoje que poderiam se encaixar nessa descrição? Perfeito. Oi, Luiz. Bom, vou começar respondendo a sua primeira pergunta aqui em relação aos pedidos. Os 600 milhões são pedidos que a gente já tem contratados e que vão ser entregues entre esse ano e o ano que vem, tá? Para esse ano, vão chegar a 200 milhões de reais em equipamentos, que equivalem a mais ou menos 800 equipamentos na nossa frota, e esse número inclui tanto linha amarela quanto plataforma elevatória. Em relação à segunda pergunta... Isso, eu pego essa. Luiz, vamos lá. Quando você olha o nosso portfólio, vamos lá, começando com leves, né? A gente tem não só plataformas hoje, geradores, compressores e torres de iluminação, a gente vem ampliando esse portfólio como um todo. E no de pesados, né, você tem adjacências que são bastante complementares com os equipamentos de linha amarela, né? Então, uma vez que a gente está buscando entrar, né, no mercado intralogístico do cliente, né, buscando contratos mais de longo prazo, prestação de serviço em termos da produção, né, do nosso cliente, você acaba surgindo outras necessidades que estão muito próximas. Alguns exemplos são caminhões, às vezes empilhadeiras, então faz sentido a gente olhar aí no futuro próximo, né, essa expansão de portfólio, sim.
né? E a ideia no longo prazo, conforme você está dentro do tecido do cliente, você está lá já dentro do cliente, então, dado que a gente tem aí mais de 8.400 clientes, vendo quais são as principais necessidades desses clientes, né? E poder provê-los, né, com um portfólio de produto aí bastante completo, tá? Então, é sempre esse olhar, né, de olha o produto core, vai buscando as adjacências, o que faz sentido, e com isso a gente vai aumentando o nosso portfólio de produtos, tá? Legal, Caria. Só um follow-up. Então, assim, eu entendo que vocês eventualmente vislumbram fazer essa expansão para caminhões e empilhadeiras, e eu acho que aqui ainda não tem muito time, né? De fato, vocês acabaram de entrar em linha amarela, ainda tem um foco grande para despender nisso. A gente não está falando, assim, a possibilidade é remota, é perto de zero, vocês fazerem algum movimento nesses dois produtos no ano que vem, ou não. Luiz, acho que algumas das cotações que a gente vem fazendo aí para mercado é muito integrado o caminhão com linha amarela, tá? Ele faz bastante, né, próximo, né? O cliente normalmente ele entra no mercado cotando equipamentos, né, de movimentação de terra, enfim, né, os equipamentos de linha amarela, e em uma grande maioria dos casos ele acaba cotando o caminhão. Então, sim, a gente está participando de bids, com outros tipos de linha de produto, sim. Só para deixar claro aqui também, esse tipo de caminhão que a gente está conversando é um caminhão de estrada que faz logística outbound, ou a gente está falando de um tipo de caminhão mais específico, on-site, de mineração, esse tipo de coisa? Isso aí, Luiz, é tudo inbound que a gente está buscando, então um caminhão basculante, e quando você entra em linha amarela, você também precisa, né, do caminhão pipa, do caminhão, né, de comboio, né, para você fazer os abastecimentos, lubrificação, etc., que muitas vezes o cliente acaba precisando disso. Então, você acaba suprindo essa frota, né? Você coloca os equipamentos de movimentação e os caminhões para suprir nessa logística inbound. A gente não está olhando, obviamente, nada fora, tá? Zero. Tudo para suprir o core da linha amarela. Perfeito, tá claríssimo. Muito obrigado, pessoal. Lembrando, para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva o seu nome, empresa e idioma. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas e sua câmera, caso você deseje. Vamos à nossa próxima pergunta. Carlos Alberto, investidor, TC. Carlos, iremos habilitar o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Carlos, pode prosseguir, por favor? Alô, tá habilitado o áudio? Tá sim, Carlos, estamos te ouvindo. Beleza. É um prazer estar com vocês, como todos os trimestres, né? A gente sempre acaba se encontrando. E primeiro parabenizar a empresa, esse EBITDA foi muito expressivo, essa entrada na linha amarela também muito expressiva. Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco mais complexa, né? O que vocês estão vendo em termos de próximo governo? O que isso pode impactar na empresa? É bem fácil essa pergunta. Boa, Suslik, sempre com pergunta fácil. Não, vamos lá, eu acho que assim, acho que o olhar para o fiscal... Está mutada a minha? Não. Pode mutar. Estamos te ouvindo. Tá. Não, pode mutar, então. Tá. Carlos, nós estamos, acho que, obviamente, com esse olhar para ver, né, ontem já teve um pouco de sinal lá com as falas do Lula. Então, acho que tem um olhar aí fiscal bastante importante para a gente olhar como o Brasil e aí, obviamente, como isso se comporta, né? Efeito câmbio, efeito juros, etc. Né? Juros de longo prazo ontem já explodiu. O delta NTNB com 6% aí sobre de juro real é bastante importante e significativo. Mas, mesmo assim, a gente está bastante otimista, né? Acho que a Carol ela comentou
um pouco do pipeline aí das leilões e concessões que já foram realizadas. Aí temos quase R$ 1 trilhão para serem investidos aí no país, o que vai ser a alavanca aí propulsora bastante importante aí para o nosso negócio, né? Negócio de mercado de locação de uma maneira geral, né? Não só nos equipamentos leves, como nos pesados também. E o que a gente está buscando, né? E aí quando você olha o mercado de locação em si, ele tem uma oportunidade em termos de penetração, uma oportunidade em termos de consolidação, que eu acho que isso independe um pouco do governo, né? Então, os ciclos de equipamentos, né, dada a volumetria, né, barra profissionalização do mercado, né, vários players aí bastante importantes aí aparecendo, né, para suportar e apoiar os clientes no que tange a alocação barra terceirização de frotas, vai ser também alavanca bastante importante. Então, acho que assim, estamos otimistas com o que a gente está enxergando aí pela frente, mas, obviamente, cautelosos no que tange, né, a essa política fiscal e os impactos todos aí potenciais aí em taxa de juros, dólar, etc., né, crescimento de PIB, etc. Obviamente, isso estamos com o olhar aí bastante atentos. Bom, obrigado pela resposta, né? Eu acho que todos nós, assim, todos os investidores, de uma certa forma, estão ouvindo, não? Tá. Então, todos os investidores, de uma certa forma, estão um pouco apreensivos, mas muito disso que a gente viu ontem é ruído, né? Vocês também já observaram, todo mundo observou hoje já, essa PEC sempre vem com não sei quantos bilhões, depois começa a desidratar e começa a diminuir, que é o que nosso país está acostumado a ver, né? E a gente espera que tenha uma responsabilidade fiscal do próximo governo, e porque senão isso vai impactar em juros, em câmbio, em absolutamente tudo. Eu sei que, por exemplo, para câmbio, a empresa está totalmente preparada, né? Ela comprou o equipamento está lá dolarizado, né? De alguma forma, tá? Então, parabéns aí pelo resultado de vocês, e pode ter certeza que a gente espera sempre mais de vocês, porque vocês são bons, então a gente espera sempre mais. Obrigado, Suzlik. A nossa próxima pergunta é do Pedro Martins, analista buy-side. Pedro, iremos habilitar o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Pedro, pode prosseguir, por favor. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pela pergunta e parabéns pelo resultado. Eu queria só perguntar para a Carol de alavancagem, na verdade. Com esse CAPEX, o que a gente pode esperar de alavancagem para o ano que vem? Acho que esse ano tá bem claro aí com o CAPEX e tudo certinho. Acho que mais para o ano que vem mesmo, o que vocês esperam de fechar o ano de alavancagem? Sei que também depende muito se vão acelerar esse CAPEX mais ou ainda não, mas com o que vocês têm no plano hoje, o que a gente pode esperar? Obrigado aí. Pedro, obrigada pela pergunta. Em relação à alavancagem, eu acho que a gente tem que ser um pouco cauteloso nesse momento, né? Então, a gente tem algumas incertezas aí em relação a todo o cenário político-econômico. Hoje a gente tem um balanço confortável e uma empresa assim que gera bastante caixa. A gente tem uma previsão importante de geração de caixa para o ano que vem. Esse ano também a gente gerou um caixa relevante. E a gente vai usar dessas duas fontes, tanto o financiamento quanto a nossa geração de caixa, para poder aproveitar as novas oportunidades, tanto orgânicas quanto inorgânicas, aí que o mercado venha a preparar e que a gente venha a conquistar. Então, eu não imagino para o próximo ano um cenário de alavancagem alto. Se eu tivesse que falar algum número aqui, eu acho que a gente não deveria chegar em nada superior a 2, quem sabe 1,5 vezes dívida líquida EBITDA, exatamente pela precaução do momento e também pela nossa capacidade de geração de caixa. Perfeito. Se eu puder aproveitar e fazer mais uma, juntando isso, né, até com a pergunta anterior aí de cenário macro, o ritmo de vocês de M&A com isso, né, vocês estão analisando muita coisa faz bastante tempo. Vocês agora dão uma pausa para esperar e para ver como fica esse cenário fiscal e tudo mais? Ou está muito independente um do outro e, óbvio, vocês têm, né, uma folga grande aí no balanço por enquanto, então
A ideia, por enquanto, é vamos usar essa folga do balanço e deixa uma alavancagem limitada? Ou não, vamos esperar para ver o que acontece, se faz movimentos maiores ou menores? Qual que é a cabeça de vocês juntando os dois aí? Tá. Pedro, bom, falando em M&A, a gente não parou, a gente continua aí tracionando, né, conversando aí com o mercado, olhando oportunidades. Obviamente tem uma questão aí de desse olhar de precificação, né, do qual é o EV de cada uma dessas empresas, dado, né, essa taxa de juros maior aí potencialmente aí para frente. E a gente enxerga o M&A em muitos dos casos, às vezes até com um pouco com menos risco, né, porque você faz a aquisição da empresa, tem o desafio todo da integração especificamente, mas como a gente está aqui com um processo bastante bem estruturado de integração, de post-merge integration, né, desse olhar do time de como integrar, etc., a gente vê esse risco bastante mitigado, e você faz a aquisição já de contratos rodando, né, diferente de você ir organicamente e crescendo, coloca o equipamento e com o risco todo da execução, né? A gente enxerga esse equilíbrio neste momento, né, onde um pouco mais de incerteza, até é bastante interessante este olhar para fusões e aquisições, né, para movimentos inorgânicos, tá? Principalmente em linha amarela, né? Que a gente está Principalmente em linha amarela. crescendo e conhecendo o mercado, né? Estamos no learning curve. Perfeito, gente. Obrigado de novo e parabéns aí pelo resultado. A nossa próxima pergunta é do Eduardo Flores, UPSBB. Eduardo, iremos habilitar o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Eduardo, pode seguir, por favor. Olá, bom dia. Vocês me ouvem? Bom dia, gente. Tudo bem? Um prazer estar com vocês. Parabéns pelos resultados, fruto aí de uma estratégia tanto financeira como comercial muito bem executada. De fato, bastante impressionante aí os resultados que a Mills vem apresentando. A minha pergunta é a respeito de sinergias dentro desse conceito de one-stop shop. A entrada, né, de linha amarela conjugada até o próprio fato de vocês terem muitos pontos de venda, né, pontos de distribuição, me faz pensar se dentro desse conceito de one-stop shop vocês não eventualmente poderiam expandir a parte de locação para, por exemplo, veículos pesados ou até eventualmente gestão de frota. Como é que vocês veem essa questão aí no horizonte de curto, médio prazo, até considerando que esse mercado de gestão de frota é bastante aquecido e passa, né, por um momento de consolidação, então, eventualmente, se pode haver interesse da companhia nesse segmento. Muito obrigado, um prazer estar com vocês. Eduardo, obrigado pela pergunta. Deixa eu trazer aqui um pouco a questão das sinergias, né? Hoje nós estamos aí com 53 filiais, a gente aí está ainda no processo de uma abertura de mais 4 filiais até o final deste ano, a gente termina esse ano com quase 60 localidades. E a ideia da sinergia com os pesados, ela é ao longo, né, do tempo de treinar, capacitar, desenvolver, para que todas as filiais tenham capacidade para fazer manutenção de 100% da nossa frota, né? Hoje ainda a gente não tem, a gente está no processo, né, de curva de aprendizado, né? Treinar e capacitar nossos técnicos, nossos mecânicos na ponta. O que a gente já está usando é toda essa força comercial, porque em 100% das localidades eu tenho equipe não só técnica, né, não só mecânicos, que ainda mais comercial. Então a gente vai usar e já estamos usando essa força. Inclusive, né, a sinergia no que talvez a gente tenha falado um pouco menos com o pessoal de formas e escoramentos. A gente tem relacionamento aí de longuíssimo prazo com 100% das construtoras, né, e a gente também vem usando isso para nos aproximar, né, com os equipamentos de linha amarela para o mercado de construção / infraestrutura. E a ideia é essa, né? Assim, acho que eu não sei o que você quis dizer exatamente com terceirização de frotas, o foco não está no carro aqui, né? O foco não está... Não, foi até um pouco a esse ponto mesmo. Se vocês eventualmente poderiam utilizar essa própria força comercial, né, que vocês têm no conceito aí de one-stop shop, de eventualmente não utilizar os clientes para fazer até gestão de frota, seria de veículo, sim, eventualmente leve ou até pesado, que estaria um pouco mais próximo da linha amarela, né? Isso, o pesado faz sentido, tá? É o que Perfeito. a gente está olhando no lado de linha amarela.
Aqui eu diria que assim, só nesse espaço a gente tem aí muito espaço para continuar crescendo e continuar aí expandindo, né? Eu acho que Sem dúvida. a diversificação também muito rápida e muito ampla, né? Ela traz riscos aí também de execução. Então a gente está aí caminhando, né? Com uma velocidade aí que a gente entende aí, né? De uma forma até conservadora para a gente crescer, porque a gente busca sempre atender os clientes de uma forma diferenciada, oferecendo, né, sempre o melhor produto, o melhor serviço, a melhor qualidade, o melhor uptime dos equipamentos, né, como a gente vem falando também, com equipamentos premiums, né, ofertando não preço, mas sim qualidade, né, e essa diferenciação que a gente vai continuar buscando. Então, usar sim as filiais para sinergias, mas no que está aqui, né, mais adjacente. Então, nesse primeiro momento, linha amarela, a gente tem que capturar essa conversão de sinergia, né, e depois os produtos adjacentes à linha amarela. Perfeito. Muito obrigado. Mais uma vez, parabéns. Obrigado, Eduardo. A nossa próxima pergunta é do Maurício Ramani, analista buy-side. Parabéns pelos resultados. Os resultados de formas e escoramentos melhoraram muito nesse trimestre. Quais são as perspectivas nesse segmento? Obrigada. Maurício, obrigado pela pergunta. Nós estamos também, obviamente, bastante otimistas aí com essa unidade. Como a gente comentou aí, né, esses investimentos aí já, né, né, os leilões barra concessões já realizados, né, que somam quase R$1 trilhão, eles vão puxar não só equipamentos leves como pesados, mas, obviamente, né, as formas e escoramentos. E a gente já vem negociando. Acho que em termos de timing, para vocês terem uma ideia, a gente entra muito antes de toda e qualquer obra de infraestrutura com os negócios de forma e escoramento. A gente participa muito do projeto, na execução, na concepção do projeto do cliente, no traçado que o cliente vai fazer, né? Então, a gente ajuda o cliente a solucionar, né? Aí depois, possivelmente, vai entrar os equipamentos de linha amarela, caminhões, etc. Depois, plataformas elevatórias, geradores e compressores. Então, a gente já está, né, participando de várias discussões com os clientes para essas obras de infraestrutura. Então, o nosso backlog contratado hoje de formas de escoramento, ele está bastante robusto, né? E a gente vem, como vocês podem também observar, né, o preço vem sendo ajustado. O preço ficou bastante comprimido aí nas épocas aí de 2014 até há pouco tempo atrás, mas agora a gente está começando a reequilibrar economicamente este negócio, também fruto, né, dos novos preços, né, do aço, do alumínio, que impacta, obviamente, os nossos equipamentos. Então, a gente já vem também subindo bastante os preços, que vão ser colhidos aí nos próximos trimestres, além da expansão de volumetria. Se vocês observarem, o nosso negócio de forma de escoramento ainda está comprimido na utilização, porque as obras mais pesadas ainda de Brasil, e a gente tem muito equipamento para obras pesadas, pontes, viadutos, túneis, etc., ainda não estão acontecendo numa volumetria, né? Mas a gente espera que isso, ao longo dos próximos anos, vá se convergindo e vá melhorando. Não havendo mais perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Sérgio Kariya para as considerações finais. Por favor, Sérgio Kariya, pode prosseguir, por favor. Obrigado a todos pela presença aqui na nossa live do resultado do terceiro trimestre do ano de 2022, e a nossa equipe de Relações Investidores, né, ficam... Obrigado a todos, um bom dia.